Abra sua Bíblia no Salmo 84. Vamos ficar de pé nesse momento em reverência à palavra do Senhor. Amém? Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exaltam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Vamos nesse momento adorar o Senhor. Eu passo a palavra para o Ministério de Louvor. Paz do Senhor, igreja. Vamos declarar esta manhã que nada vai nos separar do amor do Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos, fique em espírito. Nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor, entoar louvores a Ele. Aleluia. Obrigada, Deus, pela oportunidade, Pai. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
profetiza sobre a vida do seu irmão toda sorte de bênção, amém? Do seu lado aí, amém? Vamos louvar esse louvor maravilhoso. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. sobre sua vida eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial. Do nosso Senhor, amém. Muito obrigado. Podeis assentar, amados. Amém. Hoje nós vamos apresentar, né, o Rafael. O pai é o Denis, a mãe é a Daiane. Quero chamá-los aqui à frente, amém? Os familiares que estão presentes, em nome de Jesus. Pode vir os parentes, tio, tia, avó, avô, amém? Podem subir. Por que nós não batizamos crianças, né? Eu quero ler aqui para os irmãos, está em Lucas, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: a apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos.
Então, Jesus, quando criança, bebê, ele foi apresentado ao Senhor no templo, né? E os pais levaram como sacrifício, né, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, a criança, na verdade, ela ainda não tem, né, nenhuma noção do que é o pecado em si, né? Então, nós apresentamos ela ao Senhor. O batismo vem depois, amém? Por favor, Miriam. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento. Estenda sua mão para cá, amém? Senhor, nós te rendemos graças, te louvamos e te exaltamos nesta manhã. Estamos na tua casa e na tua presença. Apresentamos ao Senhor o Rafael. Consagramos a vida dele ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que a partir de hoje, os caminhos dele, Senhor, sejam os teus caminhos. Que a vida dele seja inundada pela presença do Espírito do Senhor. Que o Senhor venha guiá-lo, Senhor Deus, em toda a sua jornada nesta terra. Também peça ao Senhor que o Senhor dê sabedoria aos seus pais, para ensinar a ele o caminho que ele deve andar. Dê graças, forças, experiências com o Senhor, para que eles possam criá-los, ó Deus, na tua presença. Nós te agradecemos pela vida do Rafael e sabemos que, ó Deus, a partir de hoje, os teus olhos serão sempre sobre ele. O Senhor sempre estará com ele, Pai. Dê a ele saúde, graça, que o Espírito do Senhor repouse sobre ele a cada dia, a cada manhã. Nós te agradecemos pela vidinha dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gracinha, né, gente? Vocês vão tirar foto? Não vai tirar foto aqui em cima, não? Cadê o fotógrafo? É o momento, né, que tem que registrar. Estou dando os parabéns para a vovó e falando com ela que ser avó é muito bom, né? Agora eu sou avó, então eu não sou suspeita não, tá, gente? Graças a Deus. Agora vamos, né, passar para a nossa segunda parte do culto. Eu quero ler aqui Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Fique à vontade nesse momento para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Vamos, nesse momento, a gente tocar uma música ritmada, né, gente? Amém? É com alegria, né? Nós vamos ofertar. Dizimar na casa do Senhor, meu irmão, é o dever de todo cristão. Dizimar na casa do Senhor, meu irmão, é o dever de todo cristão. Entrego, Senhor, o meu dízimo dançando e cantando com satisfação. Entrego, Senhor, o meu dízimo dançando e cantando com satisfação. Ofertar na casa do Senhor, meu irmão, é o dever de todo cristão. Ofertar na casa do Senhor, meu irmão, é o dever de todo cristão. Entrego, Senhor, minha oferta, dançando e cantando com satisfação. Entrego, Senhor, minha oferta, dançando e cantando com satisfação. Essa eu não conhecia não, mas gostei. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, bendizemos ao Senhor. Nesse momento de dízimo e oferta, é momento de agradecer ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. A tua fidelidade, Senhor Deus, é a mesma, porque o Senhor não muda. Nós consagramos esses dízimos e ofertas ao Senhor. Pedimos, ó Deus, pela vida dos teus filhos, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus,
derramar bênção sem medida sobre o teu povo, Pai. Ó Deus, e abençoar grandemente a tua obra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Antes de passar a palavra para o diácono Reginaldo, eu quero dar um testemunho de uma cura que, na verdade, eu recebi. Ao longo desses anos de evangelho, eu tenho recebido muitas curas do Senhor, tanto curas emocionais como cura física, né? Ontem eu fiz uma visita e eu estava dizendo à pessoa que eu estava visitando que no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de você dar mais um passo, onde as pernas doem, né? Você sente dores, é momento de crescimento, é momento que você se torna uma pessoa melhor. Pode parecer estranho, mas é. Eu lutei com gastrite por muitos anos, desde 2001. E teve um ano que eu fiz uma endoscopia e o médico disse que eu tinha metaplasia intestinal. As células, houve uma mutação nas minhas células. Em outras palavras, as células do intestino migraram para o estômago. Aí esse médico que me atendeu não era o médico que eu fazia controle. E o médico disse assim: você é uma forte candidata a ter câncer de estômago a partir dos 60 anos. E eu achei estranho que quando eu fiz a endoscopia, a secretária me ligou e disse assim: você não vai vir pegar seu exame? O doutor fulano de tal pediu para marcar uma consulta para você. Eu nunca vi isso. Uma secretária te ligar, insistindo para você pegar o exame. Eu perguntei: deu alguma coisa? Ela disse: deu sim, mas eu não posso te falar, tem que ser com o médico. Foi quando eu ouvi isso dele. Aí eu saí dali pensativa, porque ele me disse assim, nesse dia, naquele ano eu tinha feito colonoscopia e endoscopia, a chamada colonoscopia baixa, que é do intestino, e tinha feito do estômago, tudo no mesmo dia. Que eu estava sentindo cólicas intestinais, não sabia a origem. E o médico achou que eu sofria da síndrome do intestino irritável. Mas meu intestino era todo cicatrizado, todo. E aí, eu ouvi isso, fui para casa, ele me receitou muitos remédios e tudo, que desde 2001 eu sempre tomei pantoprazol. Cheguei em casa, eu comentei com o pastor, mas não aprofundei naquilo que o médico havia me falado, e comecei a orar e pedir a Deus que me curasse. E foram se passando os anos. Aí eu levei para o meu médico. Meu médico tinha sofrido um ataque do coração, ficou em estado grave na UTI. E 2 meses depois ele voltou a trabalhar. Ele era novo, tinha uns 35 anos, não fumava, não bebia. E eu mostrei para ele os exames, ele me falou a mesma coisa. Aí só que ele me disse assim: mas todo mundo um dia vai morrer mesmo, e isso aí pode ser que não aconteça com você. E tentou assim botar panos quentes, que ele me conhecia há muito tempo, e me receitou mais remédios. E eu fui tomando remédios ao longo dos anos. Aí, 2013, eu tomei, foi 2010, gente, foi 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. E eu só tomando remédios. O médico disse que eu precisava procurar um terapeuta, que eu devia ter algum problema, assim, que pelo fato de eu ser pastor, eu carregava uma carga muito grande, que eu procurasse um terapeuta para eu poder falar. Eu não fiz isso. E comecei novamente a tomar o remédio. Aí ele me receitou, os médicos hoje, qualquer coisa que você fala, ele te dá um antidepressivo, né? Aí falou: vou te dar um remedinho para você dormir melhor e tal. Depois, minha glicose subiu, eu fui obrigada, ao longo da minha vida, eu sempre fiz dieta, obrigada, né? Por causa da diabetes. Eu tenho uma tia que ela morreu aos 82 anos e ela tomava insulina. Minha mãe, meu pai, não. Mas, infelizmente, né, você tem um parente próximo, sempre tive essa luta com a glicose. E eu fui fazer de novo, que a colonoscopia de 5 em 5 anos, eu fui fazer de novo a colonoscopia. Quando eu peguei o resultado, eu já contei isso aqui, eu pulei muito, gritei assim na recepção, o intestino estava novinho, tinha nenhuma cicatriz. E, infelizmente, eu ainda estava com metaplasia intestinal. Aí, levei para o médico, ele falou assim, eu falei, viu, doutor, eu te disse da última vez que o meu Jesus tinha poder de me curar.
E meu estômago também, ele vai me curar, o senhor vai ver. Aí ele disse, a fé ajuda bastante e tal, mas o intestino é mais fácil. É que os médicos são muito descrentes. Eu falei assim, não é mais fácil não. O médico que me atendeu, quando o senhor não pôde, disse que provavelmente meu intestino é cicatrizado desde a minha infância. Eu tinha, na época, 36 anos, quando eu descobri que o intestino era todo cicatrizado. E o médico me disse que eu era uma criança que pensava muito. Uma criança, quando os pais, né, se separam, a mãe sai de casa, como que eu pensava mesmo. E eu falei assim, doutor, eu pensava muito, mas não sabia que isso me ia causar esse problema. Tudo bem. Então, colonoscopia tem que ser de 5 em 5 anos. Fiz a primeira, fui curada. Aí ele disse, falei, doutor, estou livre. Não, vai ter que fazer outra, porque tem que tomar cuidado e tal. Não fiz, também não lembrei o médico. Fiz de novo a endoscopia. Eu continuava com metaplasia intestinal. Isso foi 2014. Tomei novamente o tal bendito pantoprazol. O estômago muito cicatrizado, muitos anos, né? Eu já não tinha mais, a bactéria já tinha tratado. Quando foi 2015, eu voltei novamente para fazer o check-up ao médico. Vamos ter que fazer uma endoscopia de novo, né? Não. 2015. Ele falou, não vou te pedir endoscopia esse ano, não. Vou te poupar, vamos deixar para 2016, aí você faz. Tudo bem. E eu já estava fazendo a dieta, aquela coisa toda, tomando medicação para baixar a glicose. Mas todas as vezes que eu orava, eu disse, Senhor, no Salmo 103, um dia o Senhor falou comigo, que era o Senhor quem perdoava as minhas iniquidades e sarava as minhas enfermidades. Então eu creio que o Senhor vai me curar também. Não fiz endoscopia 2015. Aí fui fazer 2016. Estava um pouquinho de gastrite, o estômago estava um pouco melhor. Aí o médico, uma gastrite de leve. Me receitou remédio de novo. Quando foi 2016, eu voltei novamente para fazer o check-up. Aí eu falei, já sei, doutor, o que eu gosto da endoscopia, ainda levei na brincadeira, aquele remedinho lá que eu fico zen, brincando com ele, né? Aí ele, ainda bem que você tem bom humor. Eu falei, não, doutor, um momento gostoso, toma aquele remedinho, vejo nada. Se eu for para a glória, hein, brincando. Fiz a endoscopia, fui pegar o resultado. Cadê a metaplasia intestinal? Sumiu. Fiquei toda feliz, falei, não acredito que o meu Deus operou um milagre. Agora eu quero ver a cara do médico. Aí voltei para levar o resultado. Doutor, estou feliz da vida. Ele é mesmo? O que foi? Está passando bem do estômago? Sempre passei, doutor. Aí ele, dá uma olhada na minha endoscopia. Uau! Sumiu a metaplasia intestinal. Eu falei, Jesus me curou, né, doutor? Quantos anos eu faço exame e isso sempre dá no resultado da endoscopia? Aí ele, a fé ajuda. Eu disse, não, Jesus cura. Ok. 2017, eu não fiz endoscopia. Esse ano lá vou eu fazer check-up de novo. Eu falei, vou deixar para o final do ano. Aí fui ao médico, ele falou, não, você está bem, está magrinha, continua fazendo a dieta. Eu falei, doutor, eu consultei uma nutricionista que meu esposo me levou, que achou que eu não estava comendo direito e tudo. Agora eu estou comendo comida de verdade, eu não tenho mais gases, tudo que eu comia eu passava mal, gente. Tudo, vocês não têm noção. Eu era uma pessoa que eu não tinha prazer para comer. Eu ficava feliz quando não comia. Aí o médico me olhou assim, sabe, nutricionista, parece que eles têm uma guerrinha, né? Nutricionista? Sério? Falei, sério. E o que você está comendo? Aí falei com ele, não como mais pão francês, bolo, nada que leva farinha de trigo, e estou me sentindo super bem, eu não estou inchando mais. E a digestão? Está bem, graças a Deus. Ele, nós vamos ver na endoscopia. E, meus amados, lá vou eu, quarta-feira, buscar a minha endoscopia. Subi rapidinho, que eu tinha médico ali para aquele lado da Santa Efigênia. Cheguei na clínica, aí veio a moça, pegou para mim. Aí ela falou assim, assina aqui. Não tem biópsia não. Eu falei, que toda vez que a gente faz endoscopia, a gente faz biópsia, né? Quando eles veem alguma coisa diferente. Eu estou acostumada, são muitos anos. Aí eu, não? Ela, não, assina aqui, não tem biópsia. Aí ela abriu assim minha endoscopia e falou, menina, que maravilha, seu estômago está novo. Eu, deixa eu ver. Peguei assim e falei,
Gente, não tinha nada. Eu posso trazer as endoscopias que eu fiz e mostrar para vocês. Eu cheguei em casa e falei, amor, você não vai acreditar, que eu sempre uso essa frase. Ele, o quê? Eu fui curada. Meu estômago está novinho, Miriam, você acredita? Não tinha nada. Eu falei, o Senhor me curou. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Deus é fiel, né? Foi uma luta de muitos anos, né? 17 anos lutando com isso. Mas Jesus me curou. Agora eu quero ver a cara do meu médico. Fala, doutor, dá uma olhada. Fui curada. Porque eu gosto de falar assim com médicos, sabe? Eu fui curada. Eles riem tudo, mas é bom a gente testemunhar. Em nome de Jesus. Se você tem está esperando do Senhor alguma cura, espera do Senhor mesmo. Busca no Senhor e confia nele. Porque os médicos que eu consultei falou que não tinha jeito, mas Deus me curou. Claro, né, gente? Um dia eu vou cantar no coral de Cristo. Jesus vai me chamar, mas vai ser na hora dele. Amém? Vamos receber com muita alegria o diácono Reginaldo, ele vai trazer a palavra essa manhã, amém? Aleluias. Bom dia a todos, paz do Senhor, amém? Como a pastora me apresentou, meu nome é Reginaldo, sou discípulo do pastor William e da pastora Janete, e recebi hoje a grande responsabilidade e também o privilégio de compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Eu queria pedir àqueles que podem, vamos nos colocar de pé, abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. Se alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, oferece para que ele acompanhe a leitura. Se não for possível, provavelmente o irmão vai colocar na tela, você pode acompanhar. Aos que nos visitam esta manhã pela primeira vez, segunda vez, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que você possa sair daqui hoje abençoado. Que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Que você possa sair daqui levando aquilo que você veio buscar, segundo a vontade do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura. João capítulo 3 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, dizendo: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me podes crer, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Só até aqui, feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Deus, nós bendizemos o teu nome, te adoramos nesta manhã. Ó Deus, não somente pelo que o Senhor nos dá, mas principalmente pelo que o Senhor é, pelo teu caráter, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu ser, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós te bendizemos porque o Senhor é Deus e nós somos o teu povo. Pedimos agora que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e traga para dentro das nossas vidas aquilo que nós realmente precisamos, porque nós temos vindo ao Senhor e ido à casa do Senhor e buscado o Senhor por vários motivos. Mas na verdade o Senhor é que sabe o que nós realmente precisamos. Neste momento nós queremos deixar de lado aquilo que nós achamos que queremos, que precisamos, que necessitamos,
e nos abrimos, ó Deus, e nos propomos a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem de melhor para nós nesta manhã. Que todos nós sejamos abençoados, que o Teu Espírito tenha acesso ao nosso coração. Toda obra do inimigo contra as nossas vidas fica de fora, nós repreendemos todos os ardis de Satanás, toda distração, e Te pedimos, fica conosco, e opera em nossas vidas aquilo que só o Senhor pode operar, em o nome de Jesus. Amém. Você pode estar à vontade, pode tomar o seu lugar. O tema da nossa mensagem esta manhã é: o que Ele veio trazer? O que o Senhor Jesus veio trazer? Nós sabemos que aqui existem reinos, aqui na terra. Tem o reino mineral, o vegetal e o animal. E toda a Bíblia, ela vai falar principalmente de dois reinos. Ela vai falar do reino de Deus e vai falar também do reino das trevas, não é? E quando Jesus veio trazer algo novo. Jesus veio trazer para a terra, veio estabelecer na terra o reino dele, o reino de Deus. E naquela época, enquanto Jesus pregava, ele andava pelas cidades, pelas aldeias, pelos povoados, e ensinava a palavra do reino de Deus, a palavra que ele havia recebido. Na verdade, ele é a palavra, não é? Jesus é a própria palavra de Deus. E enquanto ele ensinava, as pessoas ficaram boquiabertas, as pessoas, muitas não entendiam, por causa da linguagem e a maneira com que Jesus usava, não é? O que Jesus usava ao seu redor para exemplificar, para ensinar a respeito do reino, que até então para muitas pessoas era algo novo. Os judeus, os sacerdotes da época, eles estudavam muito a Torá, eles eram mestres, doutores, assim como Nicodemos, era um dos principais sacerdotes, eles davam aula, eles ensinavam, né, nas sinagogas. E Jesus veio falando daquela mesma Torá, que era a Bíblia do judeu, mas ele veio falando de uma maneira um pouco diferente do que todos já haviam ouvido, do que todos já haviam visto, presenciado os sacerdotes ministrando e ensinando. Jesus veio ensinar a mesma Bíblia de uma maneira diferente. Então esse rapaz, esse doutor, esse fariseu Nicodemos, esse sacerdote foi, num determinado momento, depois de ouvir algumas vezes Jesus ministrando, ele foi até Jesus. Aquilo que Jesus falava despertou curiosidade, despertou interesse no coração dele, né? Ele desejou entender por que Jesus falava daquela forma, e ele percebeu que não tinha como alguém ministrar da maneira como Jesus ministrava, não tinha como alguém ensinar da maneira como Jesus ensinava, se Deus não o estivesse usando. Aqui nós paramos para aprender uma lição. Nós vamos extrair algumas lições deste texto, um texto simples, muito pregado. Talvez você já ouviu muitas pessoas pregando sobre esse texto, não é a primeira vez. Mas a primeira lição que nós tiramos aqui é esta: o conteúdo literário, intelectual, que o ser humano pode armazenar, na verdade ele não pode transformar vidas, ele não pode atrair as vidas. As pessoas, elas são atraídas não pela beleza do discurso, mas principalmente pela vivência que aquela pessoa que discursa tem a respeito do seu discurso. Por exemplo, Jesus não falava nada que ele não tinha vivido. Jesus não falava nada de que ele não tivesse experiência. Jesus não falava nada de que ele não tivesse vivência, não é? E muitos dos sacerdotes, dos pregadores, dos profetas que surgiram naquela época, porque muitas pessoas se levantavam ensinando, filosofando, pregando, ministrando, mas era difícil encontrar alguém que tinha o poder e a autoridade nas palavras com que Jesus tinha, e isso atraiu a atenção de Nicodemos. Ele olhou Jesus ministrando e falou: poxa, da onde vem esse profeta, esse homem, esse ministro? Eu preciso saber. Mas a questão que nós vamos aprender nesse texto também é que Nicodemos foi, durante a noite, procurar Jesus, meio que às escondidas, porque ele era uma pessoa que ocupava uma posição na sociedade, uma posição que lhe trazia respeito, que lhe trazia autoridade, uma posição que lhe trazia alguns privilégios e que lhe dava condição de estar acima de muitas pessoas. E às vezes conosco
é complicado nós descermos da posição em que estamos para nos curvar e aprender com alguém que aos nossos olhos está abaixo de nós. Então ele foi à noite porque era perigoso, era complicado para ele, alguém que ocupava a posição que ele ocupava, ser visto conversando com um simples judeu, filho de um carpinteiro, alguém que não era renomado, não era reconhecido, alguém que não fazia parte da cúpula dos sacerdotes, dos principais daquela época, alguém que poderia ser considerado um simples camponês, um simples carpinteiro, porque Jesus, ele era simples, ele é simples. Jesus, segundo o que a gente lê, segundo o que a gente observa e estuda pela palavra, ele era um homem que andava no meio do povo, ele não tinha status, não era uma pessoa que se apresentava com pompa, não era uma pessoa que exigia que a sociedade se curvasse diante dele, ao contrário, ele é que se curvava. E numa das suas ministrações aos discípulos, aos seus 12, ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Essa postura, esse comportamento, esse caráter que Jesus expressava, atraiu a atenção de Nicodemos. Porém, ele foi meio que às escondidas, e nós, em alguns momentos, não conseguimos ir assim, abertamente a Jesus. Às vezes nós nos escondemos. Por exemplo, nós podemos observar que, às vezes no nosso local de trabalho, de repente no meio dos nossos familiares, que é onde realmente pega, né, a questão de ser cristão de fato, no meio dos nossos amigos, muitos cristãos, eles às vezes se escondem. Não sei se é o caso de alguns de nós aqui, mas às vezes as pessoas falam conosco durante a semana, conversam, trocam ideias, participam conosco, assentam para almoçar, para fazer um lanche, e passa-se muito tempo para elas descobrirem quem de fato somos. Passa tempo para elas descobrirem que somos cristãos. Às vezes ainda é oculto aos olhos das pessoas o que nós realmente somos, mas Jesus fazia questão de mostrar quem ele era. Não é? Isso é uma deficiência de identidade, algo que Jesus não tinha. Quando nós temos uma deficiência na nossa identidade, quando nós temos dificuldades de ser aquilo que realmente somos, ou quando temos dúvida daquilo que somos, às vezes nós nos escondemos, preferimos não ser vistos, preferimos que as pessoas não saibam de fato quem somos. Eu faço questão, aonde eu vou, que as pessoas saibam que eu sou servo de Deus, que eu sou cristão. Falhas todos nós temos, erros todos nós cometemos, mas nós não podemos, amados, ocultar a nossa identidade espiritual diante das pessoas, porque isso é o que vai fazer toda a diferença na sociedade onde vivemos. Então, a primeira lição que nós aprendemos neste texto aqui, neste diálogo entre Jesus e Nicodemos, é que nós não podemos nos esconder. Às vezes nós procuramos a Jesus às ocultas, não é? Às vezes na nossa casa, eu não sei como é com os irmãos, mas na minha casa eu faço questão de que a minha esposa me veja orando, que as minhas filhas me vejam orando, que elas me vejam lendo a Bíblia. Eu canto louvores perto delas, nos momentos de refeição em que estamos juntos, nós oramos juntos. Não é, amados? Nós precisamos mostrar de fato quem somos. Existem alguns cristãos aí que nós já ouvimos essa expressão, né? São os 007, os agentes secretos, né? Nós não podemos ser assim. A luz precisa brilhar, né? Jesus fala numa parábola que não se pode colocar ou não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa. Ela é colocada no alto para que ela ilumine a todos os que estão no ambiente. O cristão precisa estar reluzente, precisa aparecer, precisa ser visto, não é? E no decorrer deste diálogo, Jesus fala algo com Nicodemos que foi o clique. Isso deu um nó no cérebro dele. Ele fala assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, com aquela incógnita, com aquela interrogação na sua mente, ele começa a dizer: Jesus, como é que pode uma pessoa velha voltar para o ventre, para a barriga da sua mãe e nascer de novo? Isso é impossível. Aqui nós aprendemos uma outra lição, amados. Às vezes nós vamos até Jesus
com interrogações, com indagações, que nós achamos que vão satisfazer, que vão preencher o vazio que às vezes temos aqui dentro. E muitas das vezes nós vamos a Jesus procurando coisas físicas, coisas materiais. Nós vamos fazendo questionamentos que são relativos ao mundo físico. Mas a nossa grande surpresa, ou para a nossa grande surpresa, é que Jesus sempre tem algo espiritual para nos revelar, para nos mostrar. Dentro dos nossos questionamentos físicos, terrenos, Jesus, ele vem nos trazer esclarecimentos espirituais. Jesus não falava de uma forma física de nascer, não falava da forma biológica. Jesus falava do nascimento do interior. Jesus falava de um nascimento que não tem a ver com as coisas aqui de fora, mas aqui dentro. Porque aquilo que nós expressamos do lado de fora, na verdade, é aquilo que nós guardamos aqui dentro, é aquilo que somos por dentro. Não é? Jesus, numa das suas pregações, ele vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio, o livro ou o caderno onde a gente faz anotações. Coração. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar, todas as nossas expressões, nossas atitudes, elas estão entesouradas aqui. Calcula comigo se o que nós entesouramos aqui dentro são ira, raiva, ódio, rancor, vingança e essas coisas. Calcula o que vai sair da nossa boca o dia todo. Não sei se já te aconteceu, mas comigo já, de trabalhar perto de uma pessoa que reclama o tempo inteiro, fala mal das pessoas o tempo inteiro. Todas as vezes que tem um problema, ela nunca consegue falar assim, não vai dar certo, Deus vai nos abençoar. Sempre tem um discurso derrotista. Não sei se você já trabalhou ou já se relacionou com alguém assim. É complicado, não é? Aquela pessoa pessimista, não é? É difícil, acaba que quase nos contamina. Mas é porque o coração dela está cheio dessas coisas. Aí nós vamos observar na nossa sociedade que várias tragédias têm acontecido. E muitas das vezes, né, as autoridades não conseguem descobrir o porquê de as famílias se autodestruírem, como tem acontecido, como nós vemos nos jornais, essa questão dessa guerra dentro da família. É claro, família sempre tem problema, porque onde tem gente tem problema, porque as pessoas são cheias de problemas. Mas existe assim, nós percebemos um operar, um agir maligno sobre as famílias, de forma que as famílias estão se destruindo muito fácil, muito rápido. Mas isso é por conta do que as pessoas têm entesourado no coração. A Bíblia não está dizendo que nós somos impedidos de sentir certas coisas, mas ela nos ensina a aprender a dosar e a trabalhar com aquilo que sentimos. A Bíblia diz que nós não somos impedidos de irar, porém o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Não é verdade? Então aquilo que nós guardamos no nosso coração é o que nós vamos dispensar às pessoas, é o que nós vamos passar para as pessoas. Dificuldades, problemas, todo mundo tem, todos nós temos, não é verdade? Nós não vivemos num local onde todas as coisas são mil maravilhas, tudo são flores. Temos problemas sim, mas nós temos Jesus que é a solução dos problemas. E então Nicodemos ficou com isso na cabeça, e aí Jesus vem para ele, vem diante dele com essa proposta de um novo nascimento, nascer de novo, abandonar a velha vida, abandonar aquela mente física, aquela mente de coisas terrenas, assumir uma identidade espiritual, assumir uma vida espiritual, viver espiritualmente, ter algo dentro de si, que na verdade é a presença do próprio Deus, que nos leva a ter experiências que vão além do que os nossos olhos enxergam aqui. É o reino de Deus sendo estabelecido, é o reino de Deus sendo implantado no interior do homem. É isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. É isso que fez diferença diante dos olhos de Nicodemos. Nicodemos falou, olha, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E o que nós temos feito? O que o reino de Deus tem trazido para nós? As coisas que nós fazemos, as pessoas olham e qual é a ideia que elas têm? Isso todo mundo pode fazer ou isso só quem está com Deus que faz? Só aqueles que são regidos, guiados por Deus é que pode fazer. Qual é a ideia que as pessoas têm? Se chegasse um certo Nicodemos perto de mim ou perto de você hoje, o que ele falaria?
ele diria assim: as obras que você faz, só quem está com Deus é que pode fazer. Só através do poder de Deus é que pode fazer. Ou ele diria algo diferente disso. Jesus fala com ele que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito, na verdade, fala de uma mudança de natureza, fala de uma transformação da essência. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa lá no horário de almoço, e essa pessoa já teve experiências com Deus, ela participou durante um tempo, infelizmente ela está agora afastada do Evangelho. Eu tenho conversado com essa pessoa aos poucos, tranquilamente, porque faz pouco tempo que eu conheci, mas o que eu observei de tudo o que eu ouvi desse rapaz é que as decepções que ele sofreu ao longo da sua vida o levaram a se afastar de Jesus. E aí eu fiquei pensando e comecei a orar a respeito e indagando, porque as experiências que nós ouvimos, elas precisam trazer alguma lição para nós. Por exemplo, parece que estava combinado, a pastora falar de um dos benefícios do reino de Deus estabelecido na vida de alguém, que é a cura. Jesus veio trazer essa cura. A palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O que ele veio trazer? Ele veio trazer para a pastora, nesse momento, a cura. Algo que o médico olhou e falou: vamos acreditar, a fé vai ajudar um pouquinho. É a maneira como as pessoas enxergam o poder de Deus, a maneira como as pessoas compreendem o reino de Deus. Mas para nós, que somos alvo, que somos participantes, que estamos assentados e estabelecidos nesse reino, que temos esse reino implantado no nosso interior, a cura não é uma utopia ou uma fantasia, a cura é uma realidade. A cura é algo extraordinário que Jesus trouxe para nós, quando ele implantou o reino dele nas nossas vidas. Esse é um dos benefícios, mas existem muitos outros. Então Nicodemos, com uma mente ainda presa nas coisas físicas, ele ouve isso: necessário é você nascer de novo. Nascer de novo implica em abandonar a velha vida. Nascer de novo não fala somente de uma mudança de hábito. Por exemplo, alguém que está em período de tratamento, e é claro, a medicina ajuda sim, a psicologia ajuda muito sim, nós não podemos ignorar os seus efeitos. Mas a gente observa pessoas que, por exemplo, dependentes químicos durante muitos anos, e aí vão se tratar e ficam meses ali naquele local de tratamento, afastados da família, dos amigos, se tratando, e aí volta: eu estou bem, mas é simplesmente a oportunidade de estar perto ou naquele ambiente onde aquela situação acontecia, onde ele era influenciado a se drogar, que aquela situação volta. Porque, na verdade, o que aconteceu foi apenas uma mudança de hábito, algo exterior. Não houve uma transformação interior. Não houve novo nascimento. Por isso, ele sente de novo a necessidade de praticar aquelas coisas. Alguém estava conversando comigo essa semana e falando: mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, e você, como é que é a sua vida, e etc e tal. Aí comecei a falar um pouco do que eu já vivi, um pouco de como é a minha vida hoje, e a pessoa disse: isso não é possível, uma hora ou outra dá uma escorregada. Eu falei: não, posso estar perto de pessoas que fazem isso, mas eu não tenho mais esse desejo, porque o que me aconteceu, na verdade, não foi apenas reprimir meus desejos e me segurar aqui, sabe? Fazer aquela pressão: vou ficar aqui, não vou fazer, não vou fazer. Não existe isso, foi uma mudança de natureza, foi um novo nascimento, foi uma transformação. Não tenho mais esses desejos, não tenho mais vontade de participar, de praticar essas coisas. O maior dos benefícios de ser participante ou de ter dentro de si o reino de Deus é a liberdade que temos para falar não para o pecado, para falar não para as propostas do diabo, para falar não para o sistema, para falar não para aquilo que nos afasta de Deus, para falar não para aquelas coisas que nos aprisionam. Esse é o maior dos benefícios. Agora, eu já não sou mais escravo desse mundo, já não sou mais escravo das debilidades da condição humana, já não sou mais escravo do pecado, porque agora eu fui arrancado
desse reino onde Satanás governa e fui enxertado no reino de Deus, onde eu estou protegido, guardado pelo poder desta palavra, onde as coisas que acontecem na minha vida são como aquelas que aconteciam diante dos olhos de Nicodemos, que deixou ele pasmo, boca aberto, e despertou nele essa curiosidade. Agora, as pessoas que estão à sua volta, que estão à minha volta, elas vêm até nós para perguntar o que foi que te aconteceu, como é que isso acontece na sua vida. Mas isso, amados, só é possível com o novo nascimento. Isso só é possível quando nascemos de novo. Enquanto estivermos ainda como Nicodemos estava, às escondidas, apegado ali na sua religião, na sua tradição, apegado ali na sua forma costumeira de viver, apegado ali na sua intelectualidade, na sua sabedoria humana, na sua condição humana, enquanto estivermos assim, não seremos participantes do poder deste reino e não receberemos em nós os benefícios desse reino. É necessário abrir mão. E no decorrer das ministrações em que Jesus fez, nós vamos observar pessoas que estiveram frente a frente com ele, e quando ouviram esta palavra, quando ouviram Jesus dizer, olha, você tem que nascer de novo, você precisa abrir mão disso, você precisa abandonar aquilo, elas se distanciaram e não se tornaram participantes desse reino. É como naquela situação em que Jesus encontra um jovem muito rico, e ele chega para Jesus e fala, mestre, o que eu posso fazer? O que ainda me falta para herdar o reino? Para entrar no reino? Eu jejuo, eu dou esmolas, eu leio, eu observo a palavra, eu tenho uma vida tranquila, eu honro os meus pais. Ou seja, firmado nas suas obras, firmado ainda na sua condição humana de viver. E aí Jesus vira para ele e fala, te falta só uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, depois disso e me segue. E o que é que a sentença seguinte diz? Que aquele jovem se entristeceu. Às vezes, abrir mão de algumas coisas para ser beneficiado pelo poder deste reino, às vezes nos entristece porque ainda não estamos apegados a elas. Mas ao passo em que temos essa condição de enxergar que Jesus é o que tem o maior valor, e abrimos mão de certas coisas que ainda nos prendem, nos tornamos participantes deste reino. Mas o reino de Jesus, o reino de Deus, como Paulo diz, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito. O reino de Deus implantado nas nossas vidas nos condiciona a existir aqui, mas viver numa outra dimensão, onde a nossa mente, nosso coração, nosso interior é preenchido pelo poder desta palavra, e as nossas atitudes não são influenciadas pelo que nós vemos aqui, mas são influenciadas pelo poder desta palavra, pelo que Jesus trouxe, pelo reino de Deus. O reino de Deus implantado no ser humano o leva a ter atitudes diferentes do que ele teria, não fosse ele sido alvo do poder desse reino. E aí então Nicodemos faz essas perguntas para Jesus, não entende nada, basicamente nada das respostas. Se nós continuarmos lendo o texto aqui, não fala se Nicodemos se prostrou e falou, eu quero ser participante desse reino, eu quero essa palavra em mim, não fala. Mas nós podemos trazer para as nossas vidas como lição, ao ouvir Jesus falar de novo nascimento conosco, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude ao ouvir Jesus falando assim, olha, Pedro, você precisa nascer de novo, Antônio, você precisa nascer de novo, João, você tem que nascer de novo, Felipe, você precisa nascer de novo. E aí Jesus vai e fala o seu nome, você precisa nascer de novo. Qual é a atitude que temos? Será que a curiosidade que nós temos é apenas pela beleza do discurso, como foi com Nicodemos? Ou será que nós realmente queremos ser transformados e queremos ser parecidos com ele? Porque o que fez grande diferença
diante dos olhos de Nicodemos, é que Jesus pregava a mesma Bíblia que ele pregava. Jesus falava da mesma Torá que ele falava. Jesus pregava a mesma palavra e ensinava a mesma palavra que Nicodemos ensinava, mas havia uma grande diferença. As palavras, quando saíam da boca de Nicodemos ensinando nas sinagogas, era apenas ensinamento. Não havia poder. Mas quando as palavras saltavam da boca de Jesus, algo maravilhoso acontecia. As palavras saíam carregadas de poder e de unção, de capacidade, de condição para transformar a situação de quem quer que fosse, não importando o grau de dificuldade em que as pessoas estavam vivendo, mas a palavra que saía da boca de Jesus se tornava vida. Essa era a grande diferença. Portanto, o que deve nos atrair a Jesus não é somente que Ele pode transformar a nossa vida no campo financeiro, não é somente que Ele pode resolver os nossos problemas emocionais, mas é que Ele pode nos trazer vida de qualidade, vida espiritual, uma vida que não depende do quanto nós temos no bolso, uma vida que não depende simplesmente do quanto as pessoas nos abraçam ou nos dão tapinha nas costas, mas uma vida que nos leva a ter plenitude diante de Deus, uma vida que nos leva a conseguir vencer os problemas e as dificuldades sem nos afastar do Senhor. Tem muitas pessoas abandonando a Jesus, abandonando o Evangelho por conta de um discurso que viu aqui, por conta de algo que viu ali no Facebook, por conta de alguma coisa que alguém o enviou pelo WhatsApp, por conta de um programa de TV, por causa de algo que o vizinho falou, que o pai fez, que o irmão fez. Mas e o que Jesus fez? Onde fica o que Jesus fez? Acaso Jesus realmente trouxe esse reino para dentro de nós? Ou de repente ainda é como Nicodemos, apenas ensinamentos que para serem vistos na nossa vida é necessário um esforço sobre-humano? Amados, viver o Evangelho não tem a ver com as nossas forças, tem a ver com ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Não tem a ver com o nosso esforço humano. O nosso esforço humano não pode nos levar a alcançar o reino. De outro modo, Jesus não falaria: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós pudéssemos alcançar o reino com as nossas forças, não precisaríamos de Jesus. Não precisaríamos que Ele trouxesse de lá para cá esse grande reino maravilhoso. Eu queria que você pudesse ficar de pé comigo para fazermos uma oração. Nós já estamos encerrando, mas eu gostaria que você fosse para casa pensando nisso. O que Ele trouxe para você? O que Ele veio trazer? Sendo que a palavra diz que as coisas passam, tudo nesse mundo passa. A glória desse mundo é passageira. Tudo que nós pudermos acumular aqui é passageiro. Porque quando a vida acaba, nós entendemos que o homem é apenas um sopro sobre a terra. O que nós temos entesourado no nosso coração, o que nós temos guardado e tido como de fato preciosidade. Feche os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que, se até esse momento esse reino ainda não foi estabelecido de forma completa no nosso interior, se nesse momento ainda existe alguma dificuldade, ainda existe algo que nos prende, se nesse momento ainda existe alguma coisa que nos atrai nesse mundo, que nos impede de realmente mostrar qual é a nossa verdadeira identidade, se existe algo nas nossas vidas que ainda nos atrai, que ainda nos afasta de Deus, que ainda nos impede de ser luz, de mostrar de fato diante das pessoas quem somos, vamos pedir ao Senhor que nesse momento desfaça esse mal, que o reino de Deus seja completamente estabelecido uma vez por todas, de maneira que nós sejamos transportados desse ambiente físico, transportados desse ambiente cheio de dificuldades e levados até o ambiente de comunhão e adoração plena com Deus. Feche os seus olhos, amado. Aproveita esse momento.
Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor nos humilhando. Nós não estamos aqui, Senhor, como esteve Nicodemos. Nós não estamos aqui apenas com questionamentos físicos terrenos, porque nós já entendemos, Senhor, que não há, ó Deus, em nenhum lugar do mundo ou fora dele, alguém que tenha uma palavra que se torne vida como o Senhor. Nos momentos em que o Senhor Jesus ministrava, as palavras que saíam da sua boca saíam com poder e com autoridade, saíam com a autoridade de quem vive, saíam com a autoridade de quem experimentou, saíam com a autoridade de quem detém conhecimento. Deus, e nós sabemos que toda a plenitude de todo o saber e toda a sabedoria e todo o poder e toda a glória habitam no Senhor. Deus, em o nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos nesta hora como igreja do Senhor, porque nós somos a tua igreja. Vasculha, Senhor, o nosso coração, vasculha, Senhor, o nosso interior. Vê, ó Deus, se nós ainda aqui estamos vivendo uma religião. Vê se nós ainda aqui estamos vivendo como alguém que apenas se reprime, alguém que apenas, Senhor, se dobra, alguém que apenas se retalha para não mostrar de fato quem é. Vê, Senhor, se nós ainda somos escravos do pecado de Satanás em alguma área das nossas vidas. Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez livres, mas em algumas áreas, em alguns momentos de nossas vidas, nós ainda nos comportamos como escravos, mas nós queremos sair daquela porta, Senhor, como homens e mulheres livres, homens e mulheres que têm dentro de si estabelecidos o reino de Deus e os seus efeitos. Traga, Senhor, nesta manhã sobre nós, em o nome de Jesus, o poder do novo nascimento. Transforma o nosso interior nesta hora, faz cair as cadeias por terra, faz cair todas as prisões, tudo aquilo, Senhor, que ainda nos impede de viver plenamente o Teu Evangelho, tudo aquilo que ainda nos impede de ser realmente luz, que venha cair por terra nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que sonda e conhece os pensamentos dos homens, Tu que és aquele que tem o poder de transformar o homem interiormente, Tu que és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, comece a nos convencer agora, Senhor, daquilo que nós ainda precisamos abrir mão. Começa, ó Deus, a nos convencer, porque talvez para nós não tem nada a ver. Talvez, Senhor, por causa do meio onde vivemos, por causa do tipo de pessoa, Senhor, em que nos relacionamos, talvez por causa da maneira como fomos criados, da nossa criação, da cultura que adquirimos dos nossos pais e dos nossos antepassados, talvez certa prática, ó Deus, não tem nada a ver. Mas se colocarmos num paralelo com a Tua palavra, nós vamos perceber que tem a ver sim, mas às vezes falta em nós força para abandonar tal prática, tal pecado. Mas Tu és aquele que fortalece o homem, Tu és aquele que traz consigo os benefícios da transformação advindos do reino de Deus. Estabelece o Teu reino, o Teu governo nas nossas vidas, Senhor. Se alguém aqui que ainda é apegado ao dinheiro, se alguém aqui que ainda é apegado à ira, à vingança, ó Deus, à cólera, Deus, liberta esta pessoa nesse momento, que o reino de Deus seja plenamente estabelecido no interior desta pessoa, a começar por mim, para que possamos nos tornar luz no meio deste reino de trevas onde vivemos, no meio de pessoas, Senhor, aprisionadas pelas obras do inferno e que precisam ver a luz do Evangelho, para que sejam por ela livres e tenham o seu interior iluminado. Ilumina-nos nesta manhã, Senhor, em o nome de Jesus. Faz cair por terra aquilo que ainda nos prende, para que possamos viver e nos comportar como verdadeiros cidadãos que têm em si estabelecido o reino de Deus. Estabelece o Teu reino nas nossas vidas esta manhã, e que este reino se estenda às nossas famílias, aos nossos amigos, às nossas células, ó Deus, ao meio onde vivemos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, a essa cidade, porque nós sabemos que há no Teu coração um desejo de salvar esta cidade, de salvar o nosso bairro, de salvar a nossa família. Se nós temos sido impedimento, Senhor, para que esta obra aconteça, nós nos rendemos agora ao poder do Teu Espírito Santo e dizemos ao Senhor: estabelece em nós o reino do Senhor,
Em nome de Jesus, nós oramos. Te bendizemos pelo poder desta tua palavra. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, continue falando ao nosso coração e fazendo em nós e por nós aquilo que ninguém pode fazer, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós oramos e te agradecemos por tudo em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Eu quero passar aqui a palavra ao nosso pastor Osmano. Glórias a Jesus. Pai do Senhor, amados. Amém. Guarda no seu coração essa palavra, querido. Traz o reino do Senhor para dentro da sua vida. Amém. Nós estamos terminando o nosso culto. Queremos dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão na altura do seu coração. Vamos orar e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã e princípio de tarde. Louvamos ao Senhor pela tua palavra. Muito obrigado. Grava na tábua do coração do teu filho, da tua filha. Grava na mente do teu povo, Senhor, esta palavra. Porque, Senhor, muitas pessoas estão vivendo nessa terra, regidos pelas leis dessa terra. Um reino, quando ele assume o lugar de outro reino, as leis também são trocadas e estabelecidas conforme o reino vigente. Deus, que o reino do Senhor seja vigente na vida de cada um dos teus filhos e filhas, e que as leis do Senhor sejam estabelecidas no coração de cada um de nós. Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Senhor, eu quero declarar sobre a vida do teu povo, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite nunca falte sobre a sua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje, até a vinda do Senhor. Deus te abençoe, tenha um domingo de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus.